Sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária do Dia Útil. Como vocês estão? Muito maravilhosamente bem? Espero que sim. Aliás, não espero nada menos do que isso, maravilhosamente bem. Galera, como ser mais interessante? Como é que a gente faz isso? É possível? Né? O que as pessoas interessantes comem? Onde elas vivem hoje, aqui, agora, na nossa live do Dia Útil? Veja só, é básico. Tá? É um negócio básico, vão ter muitas coisas óbvias, que vocês certamente vão falar, você já sabia, antes, né? Não está agregando nada. Eu sei, mas né, quando você tem aquele estalo, quando alguém te fala exatamente aquilo, que é bem óbvio, está bem ali aparecendo para todo mundo, às vezes isso ajuda você a enveredar naquele caminho. A ideia é mais ou menos essa, certo? Então, como que eu me torno uma pessoa mais interessante? Sendo interessante. Para você ver, olha só, formas de ser interessante. Vai depender muito do que você procura, né, do tipo de assunto que você mesmo gosta. Então, se uma pessoa gosta de cavalos e você também, então a probabilidade é que vocês dois tenham mais proximidade, que vocês queiram conversar mais, certo? E aí, por gostarem desse mesmo tema, trocando informações, a conversa vai fluir bem melhor, porque ambos têm ali um certo nível de conhecimento sobre cavalos. Então, digamos que esse é o ponto que você queira não se especializar, mas que você queira aprofundar mais, porque te interessa. Então você vai ler mais coisas sobre aquilo, vai, sei lá, ver mais vídeos, de repente algum curso, nem sei se tem curso de cavalo, mas deve ter, não o cavalo, para você entender sobre o cavalo. E aí você vai saber mais daquele assunto. Então, naturalmente, quando você estiver conversando com essa mesma pessoa que também gosta desse assunto, a troca vai ser mais intensa, ela vai ser mais constante, porque é um mandando uma pergunta, e o outro responde, etc e tal, beleza. Essa é uma das formas. Você procurar pessoas que tenham uma convergência de interesse semelhantes às suas. Até porque as amizades, os laços de amizades, eles são formados dentro dessa ideia. Coisas que eu gosto, coisas que a pessoa gosta. Então, nós nos unimos para abordar aquilo, para falar daquilo, certo? Mas não adianta apenas saber sobre aquele assunto específico. Até porque né, você tem várias pessoas que você conhece, então vários são os assuntos que vão interessá-los. E aí veja, quanto mais você aprende sobre determinados temas, mais assunto você vai ter. Óbvio. Né? Eu falei que hoje várias coisas aqui são bem claras, assim, né? Você já sabe. Mas mesmo assim, que tipo de interesse você tem? Porque para que alguém tenha interesse no que você fala, primeiro, você precisa saber falar. E quando eu digo saber falar, é expor o seu ponto, expor a sua ideia de uma forma clara, precisa. Tem tudo a ver com a sua comunicação. Se a pessoa não entende as suas palavras, aí complica o negócio. Então, como que você expõe essas coisas? Primeiro, você vai ter ali o seu arcabouço. Então, seja lá cultural, histórico, da sua vivência, de livros, de filmes, de cursos que você faz, tudo isso vai agregando digamos assim, na vinheta do conhecimento, certo? Então, não basta só você apresentar isso para as pessoas. Se você começa a falar de tecnologia para algumas pessoas, elas vão querer dormir, porque para algumas é chato, ponto. Então você não vai abordar certos assuntos com determinados grupos de pessoas, porque você sabe que elas não gostam daquilo. Não é muito difícil você também descobrir, caso você ainda não saiba. Pergunta. Você não precisa adivinhar, olhar assim para a cara delas e falar, será que elas vão gostar desse assunto? Será que não? Pergunta. É bem mais fácil, que aí você já mata ali essa ansiedade toda essa expectativa, essa construção interna que você faz, pensando, será que vão gostar ou não disso daí? Então, ótimo, você tem que saber dialogar com a pessoa. Dialogar, certo? A comunicação. Para você ser interessante, durante uma conversa e não um monólogo, você precisa abrir espaço para que a outra se manifeste. Nesse sentido,
sabendo o que a pessoa vai falar, porque às vezes você tem ali mais ou menos a ideia de onde ela está indo com aquele assunto, certo? Não corta ela. Espera ela terminar de falar. A pessoa não é um áudio do WhatsApp que você vai lá e bota no vezes dois para anda logo aí que eu já sei o que você vai falar. Não faça isso. Isso afasta as pessoas. Cara, eu não consigo conversar nada com fulano porque ele sempre termina minhas frases. Eu desisti. É ou não é verdade? Você conhece alguém assim? Você já passou por essa experiência horrível? Você está lá falando, a pessoa, não, já sei onde é que você está indo com isso daí. Vai lá, te interrompe e já fala logo o final. Cara, não é assim. Você tem que ter paciência para prestar atenção no que aquela pessoa está te dizendo. Porque se ela está falando, qual é a motivação dela? Por que ela está proferindo aquelas palavras? Você tem que prestar atenção naquilo. Não é só o assunto superficial, é a linguagem corporal, é a entonação que ela usa. Tudo isso faz parte da comunicação, do diálogo. E quando você está ali, presente, prestando atenção no que ela está falando, você consegue fazer perguntas sobre aquele assunto, ainda que não seja do teu último interesse. Sei lá, ela está falando que consertou um relógio, né? Exemplo. Pois é, eu peguei lá o meu kit de ferramentas e consertei meu relógio. Fiquei feliz porque eu economizei dinheiro com o relojoeiro. A conversa pode morrer aí. Mas, como você se torna interessante nesse ponto? Primeiro, minimamente você tem que saber o que é um relógio. Não é difícil. Segundo, um pouco de interesse no assunto e muito interesse na pessoa. Então, você consertou. Como é que é esse kit? Você tem um kit? Por que você tem esse kit? E a pessoa vai te contar. Ah, legal. E como é que você fez? Você aprendeu sozinho? Você começou a mexer? Como é que você consertou o relógio? Qual que era o defeito do relógio? Né? O que ele tinha? Você ganhou esse relógio? Você comprou? Quem que te deu? Você tem algum valor emocional? Ele tem algum valor emocional e tudo mais? Ou seja, a partir de uma frase que a pessoa formula para você, nesse diálogo, centenas de perguntas podem ser feitas. Eu vi que você ficou meio acuado assim quando você falou que você estava consertando o relógio. Por quê? O que você lembra quando você fala do relógio? E aí veja que não é para ser aquela coisa chata, um interrogatório. Né? E aí talvez isso ajude bastante as pessoas que estão no mercado, conhecendo outras pessoas, para se envolver emocionalmente. Você precisa demonstrar interesse na pessoa. Tá? Interesse no que ela fala, cidadão. Calma. Primeiro a gente vai tratar dessa parte de ser mais interessante, ok? Lá para frente, depois a gente explora esse negócio de relacionamento. Mas o que ela tem a dizer e a forma como ela fala, você vai observando. Não é difícil, ela está diante de você. E se for online? Meu filho, aí online você tem um vídeo ali que você pode ver a expressão da pessoa. Você não está vendo minhas expressões aqui? Então, você está vendo a cara da pessoa quando ela fala alguma coisa. E aí, esse interesse que você tem no que ela diz, essa paciência que você pode exercitar para ouvir até o final o que ela tem a dizer, te torna interessante. Pode até não parecer muito intuitivo, mas isso te torna interessante, porque, cara, é gostoso conversar com fulano, porque ele presta atenção no que a gente fala. Não é como se eu estivesse conversando com a parede. Né? Não é como se a pessoa estivesse fazendo uma live. O máximo aqui tem que escrever, você tem que ler, mas entende a questão? Não é como se eu estivesse falando com um nada. E nem com aquela pessoa que me interrompe o tempo inteiro. É bem mais agradável. Isso naturalmente te deixa mais interessante. E me diga, fácil de fazer? Tá, tudo bem, vai depender do interlocutor, né? Quem está conversando com você, mas é ou não é fácil? Gasta o quê? Gasta 1 minuto a mais em cada bate-papo. E 1 minuto, o que é 1 minuto? Se você está com a pessoa que você se interessa por ela, uma pessoa que você goste, o que é 1 minuto a mais ali com aquela pessoa? Aliás, não é uma forma, inclusive, de você estender o tempo com aquela pessoa que você gosta? E aí, você tendo conhecimento sobre aquilo, você faz uma troca. Você fala da sua parte, o que você sabe sobre aquilo, isso vai agregar o conhecimento da outra pessoa, mas não necessariamente é só a partir de, digamos assim, do diálogo de conhecimentos. Você pode simplesmente se interessar pelo que ela fala e você mesmo aprender. E aí quando eu falo para você se interessar, para você prestar atenção, para você ouvir o que ela está falando e participar dessa conversa, não é para você
dialogar ali, dar as costas e esquecer, que nem o livro, né? Que você leu 2 páginas, nem lembra o título do livro. Não é assim que funciona. Você tem que lembrar desse assunto lá na frente, né? Ah, fulano, e aí, tudo bem? Como é que você tá e tal? Aí o fulano tá lá com o relógio. Ah, esse é aquele relógio que você consertou. Pô, aí você tá com uma outra pessoa ali, né? Ele consertou esse relógio aqui, ele tem um kit de ferramentas, ele me explicou e tal. Automaticamente você se torna alguém interessante. Porque falamos já sobre isso, as nossas opiniões. Por que a gente tem que dar opinião sobre tudo? Talvez você não saiba, talvez você saiba, mas as nossas opiniões, elas não precisam ser expostas ao mundo. Tá? Você não precisa dar opinião sobre tudo que você viu. Isso também te torna mais interessante. Você viu uma notícia lá na hora que estava arrastando para cima aí o teu feed, e aí só com o trechinho ali do título você já quer dar uma opinião. Você sabe do que você está falando? Ou aquela opinião é a partir do, eu só acho que... E aí é vazio. Completamente vazio. A menos que seja algo que você realmente entenda. Mas para que dar opinião sobre tudo? A pessoa vem, né? Vocês vão se encontrar, por exemplo, você está lá com as suas amigas, se encontraram para a noite das meninas, estão lá todas lá no restaurante. Então, ótimo. Primeira coisa, né? Bateu ali o olho, né? E faz aquela análise completa, já sabe se combinou a roupa, se não combinou, como é que tá a maquiagem, aquela coisa e tal, beleza. Aí vem aquela vontade de dar uma opinião. Mas o primeiro movimento é positivo ou negativo? Positivo no sentido, nossa amiga, você tá bem bonita hoje, né? Gostei da sua combinação de cores, te acendeu, te deixou iluminado e tal, beleza. Ou é aquela coisa, miga sua louca, você não viu que você tá com o sapato errado? Olha, não é que seja um problema você apontar que há um defeito ali na estrutura de vestimenta da pessoa. Não é esse o ponto. Mas por que começar dessa forma o diálogo? Nossa, que bom te ver, faz anos que não te vejo mais. Caramba, hein? Tá derrubado. Que é isso? Pra que fazer dessa forma, meu filho? Já vou começar sendo desagradável ali. Ou passivo-agressivo. Pra que isso? Completamente desnecessário, concorda? Isso afasta as pessoas. Isso te torna desinteressante. Pra que eu vou encontrar lá com o fulano se toda vez é um defeito que encontra em mim? Você não quer isso. Você quer pessoas ali que agreguem. E aí veja que as críticas, elas são cabíveis. Sempre são cabíveis. Mas são formas e formas de você falar. No exemplo do sapato. Elogiou e tal, então não elogia. Você não tem nada positivo para falar, não começa atacando. Não. Você fica calado, ó. Dá boa noite, tudo bem, como vai? Senta aí, o que você vai pedir? Acabou, pronto, tá ótimo. Ótimo. É melhor você ficar caladinho, boquinha de siri, do que você já começar nesse ataque. Então aí tá lá conversando e tal, e fala, olha, eu não sei, me parece, né, que a sua combinação de roupa e sapato aí, não sei, eu não usaria dessa forma, eu não me sentiria bem adequado, talvez. Ok, é uma forma bem diferente do que falar, você tá viajando aí, mano, você tá com essa roupa doida aí, com esse sapato, não tem nada a ver. Tá vendo? São formas e formas de você falar. Isso te torna mais interessante. Ou seja, 2 coisas. Você não precisa opinar sobre tudo. Ponto. Não precisa dar opinião sobre tudo. Você não conhece sobre tudo, por que você vai ficar dando opinião sobre absolutamente todas as coisas que acontecem? E ainda mais quando você baseia só no achismo, no senso comum. Eu vi uma coisa, não lembro o que era, mas eu não gostei. Você nem lembra do que era exatamente. Aí você está rindo agora de identificação. Não, eu fiz isso hoje mais cedo. Pois é, então não faça isso. Não faz isso, meu filho, por favor. Minha filha, meu filho. Então, olha, quando você trata o outro e se interessa pelo outro, isso faz de você uma pessoa interessante. Quando você consegue, entenda, né? Demonstrar para o outro que você se preocupa com ele, e aí essa preocupação vem dessa forma. É um comentário ali, muito bem colocado, e aí você vai conhecer o teu público, né? Entre homens aí a conversa é mais tosca. Tá doidão, hein, cara, com essa roupa aí. É mais tranquilo, né? Mas mesmo assim podem ter alguns mais sensíveis.
Então você tem formas para apresentar aquilo. E quando a pessoa te apresentar isso, agora entra a sua parte, né? Porque eu estou falando aqui de como você vai tratar o outro. Agora, se você recebe, boa noite, nossa, você está horrível, ótimo. Quando você recebe essa crítica, quando você recebe esse apontamento, não vai recebendo isso aí como um murro na cara. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos partir do melhor pressuposto. A pessoa se preocupa com você. Ela olhou e falou, caramba, será que alguém avisou? Essa pessoa precisa de ajuda, né? Não está combinando. Deixa eu ajudar ela, porque eu me preocupo com ela. Por que os pais implicam tanto com certas atitudes dos filhos? Não é porque são chatos, né? Eu estou falando das atitudes que você educa e disciplina. Porque você ama aquela criança. Isso é amor, é uma forma de demonstração de afeto. Né? Sei lá, de repente acontece de eu começar a reclamar de mim mesmo. Nossa, mas eu não estou conseguindo fazer isso e tal, mas também eu sou burro, não dou conta e tal, não sei o quê. Se minha esposa vier e perceber aquilo, ela vai falar, pode parar de falar mal assim do meu marido. E ela tá certa, porque ela se preocupa. Entende a questão? Você apresentar para o outro esses pontos melhoráveis, né? Horrível a frase, mas enfim. Esses pontos melhoráveis é uma demonstração de afeto. Você se preocupa com ela. E aí me diga, faz sentido uma pessoa dessa ser mais interessante, aquele que se preocupa com você? Uma palavra, às vezes, que você fala errado, sei lá. Veja aquela correção não como uma afronta, um embate, mas é uma preocupação com você. Porque ela se interessa por você. Por qual motivo? Não sei. Mas ela se interessa. Tenha o mínimo de interesse de olhar para aquilo, para aquele gesto, e entender aquilo. Poxa, obrigado, não tinha pensado dessa forma, obrigado, da próxima vez eu vou, sei lá, fazer uma outra combinação. Enfim. Ou, obrigado, mas eu gosto assim mesmo. Eu queria ficar dessa forma. Percebe? Ou seja, para você ser mais interessante, você precisa estar mais próximo do outro, mais atento ao que o outro fala. E nessa troca, né, de toque, de conversa, essa interação, você está ali também agregando aquilo lá. Ou seja, não sei nada desse assunto. Eu vou perguntar para eles que sabem. E vou ouvir o que eles têm a dizer, com interesse genuíno. Não é fingindo interesse não, sabe? Aquela coisa... É mesmo, fala mais sobre isso daí. Você pega, vira e já está lá no celular. Ué, mas aí não adianta, né, meu filho? E aí você manda mensagem verbal, mas a sua linguagem corporal é completamente contraditória. Sim ou não? Sim, claro que sim. Ou seja, demonstrar interesse é uma forma de você se tornar mais interessante. Compartilhar o seu conhecimento é outra. E quando eu falo compartilhar conhecimento, não vai pegar lá um livro técnico e começar a compartilhar todos os dados que tem lá dentro. Porque não é isso que a gente está falando. E existem ambientes para você ser interessante de diferentes formas. Dentro do trabalho, um ambiente mais formal que seja, você vai trocar algumas informações ali que sejam mais dentro do escopo do que vocês estão atuando. E aí, poxa, fulano é um colega interessante, porque ele vai lá e nos explica sobre aquilo, ele vai lá e nos ajuda a formular soluções sobre aquilo, ou ele vai lá e sofre com a gente. Né? Uma das coisas que o terapeuta faz, caso não tenha te contado, é se o paciente está na dúvida, você senta lá em cima do muro e fala, cara, eu vou ficar aqui contigo. Você não sabe para que lado você quer ir? Então eu vou ficar aqui com você. Você faz companhia para a pessoa, percebe? Companhia. Você está ali do lado, presente, prestando atenção. O que você precisa? O que você quer? Como que eu posso te ajudar? E a interação, ela vai desenrolando. E aí, veja, como eu sempre digo, isso é um exercício, é um treino. Você não vai desligar isso daqui e começar a ser mega interessante ou começar a atrair as pessoas pela sua interessanticicidade. Tá? Não é isso que vai acontecer. Isso aí você vai desenvolver, você vai ver a forma como você vai se colocar no mundo, como que você vai interagir no mundo. E as pessoas que se identificarem com isso
vão se aproximar. Né? Basicamente, né, não é o assunto da nossa live de hoje, mas também cabe nisso daqui, você não atrai as pessoas chamando elas. Vem cá, deixa eu te contar um negócio, vem cá, ei, isso é chato. Isso é bem chato. Né? Parece vendedor de praia, né? É chato. Não o vendedor, mas fazer isso, vem cá. Isso é chato. Como que você atrai essas pessoas? Mostrando que você é capaz. Você fica lá caladinho na sua. Alguém chegou para conversar, você dá o seu melhor. Você conversa da melhor forma possível. Com paciência, com presença naquilo que você está fazendo. E aí a pessoa vai falar, caramba, gostei daquele cara ali. Vou voltar a conversar com ele. Porque ele prestou atenção no que eu estava falando. E vem cá, isso é frequente hoje em dia? As pessoas pararem para te ouvir? É frequente elas lembrarem do que você falou há um mês atrás, um ano atrás, que seja? Isso é frequente? Veja que é simples, né? E bem óbvio. Foi exatamente o que eu falei lá no começo. Simples e óbvio. Mas exige energia. Exige que você esteja ali presente. Então, mais uma vez, ó cristão, ouça e aplique na sua vida. Comece a fazer essas coisas. Porque absolutamente de nada adianta só ouvir isso daqui se você não colocar em prática. Porque daí eu estou perdendo meu tempo e você está perdendo seu tempo. São duas pessoas que podiam estar usando o tempo de uma forma melhor, concorda? Eu podia estar fazendo outra coisa e você podia não estar fazendo isso daí. Então comece a aplicar. Certo? Lembra do livro. Se você não lê, você não vai aprender aquele conhecimento. Então, se você não aplica essas coisas aqui na sua vida, de nada vai adiantar você me ouvir. E falar, é verdade, você tem razão, eu gostei muito. Aí você desliga e vai deitar no sofá. Não, meu filho. Aí você vai lá e põe em prática. Começa a testar. Veja ali o quanto que você dá conta. É assim que você faz. E treina. Vai treinando. Até quando? Até quando você quiser. Em linhas gerais, a gente nunca para com essas coisas, né? A gente sempre evolui. Mas, sei lá, dos teus motivos. Beleza? Se tiver feito sentido para você, e eu sei que fez, deixa lá depois nos comentários. Manda essa live para quem você ama. Ajude, né, quem você ama. Porque o óbvio precisa ser dito. E essas coisas tão simples de fazer, são tão banais, tão práticas, que qualquer um, em qualquer nível que esteja lá de conhecimento, de, sei lá, na jornada acadêmica, por assim dizer, consegue. Beleza? Então manda lá, deixa aí nos comentários se fez sentido para você. E nos vemos amanhã. Muito obrigado pela vossa audiência e vossa paciência. E até amanhã.